Eu vou escrever um programa que vai ler ali um vetor de 100 elementos, que eu vou inicialmente fazer com 3 só. O programa deve informar a quantidade de números ímpares existentes no vetor. Vou ter que percorrer esse vetor, contar quantas vezes aparece número ímpar. Aí os valores armazenados podem ser informados pelo usuário, que é o que eu já tenho aqui no começo do código, ou gerados pelo computador, que depois eu mostro como é que gera números aleatoriamente. Tá? Vou fazer sorteio aqui de números aleatórios que vão ser gerados pelo computador então. Mas inicialmente estou aqui com valores que são informados pelo usuário. Tá? Então esse for aqui percorre todo o vetor e cria e preenche, né? Pega valores digitados pelo usuário e coloca no vetor. E aqui para poder mostrar. Isso utilizando essa constante aqui, a constante chamada tan, né? Que está utilizada aqui para poder ter o tamanho ali do vetor para depois poder variar para 100 caso seja necessário. Para poder verificar quantos números ímpares existe dentro do vetor, eu vou fazer aqui assim a criação de uma variável que vai contar quantos números ímpares, que inicialmente ela vai começar com 0, né, porque eu não tenho nenhum número ímpar no vetor. E aqui vou fazer o código para poder contar quantos números ímpares. Então conta ímpares. Vou fazer um for que vai nessa minha variável i, porque eu vou percorrer todo o vetor, posição por posição, enquanto esse i for menor do que o tamanho do vetor, i mais mais. E a cada instante o que eu vou fazer é testar se o valor que tem dentro do vetor ele é o número ímpar. Como é que eu sei isso? Eu pego o resto da divisão do número por 2 e verifico se é igual a 1. Esse daqui é o operador de resto de divisão, quer dizer, se o valor for 3, 3 resto de divisão por 2 é igual a 1, quer dizer que ele é ímpar. Se o valor for 8, 8 resto de divisão por 2 dá 0, então quer dizer que ele não é ímpar. Então cada vez que eu encontrar um número ímpar, quer dizer que essa condição aqui for verdadeira. Então essa linha aqui é que testa se ímpar. O que eu tenho que fazer é só incrementar o meu número de valores ímpares em uma unidade. Encontrei um número ímpar, aumento essa variável aqui uma unidade. Encontrei outro número ímpar, aumento em mais uma unidade e assim sucessivamente. Então, cada vez que esse teste for verdadeiro, eu vou aumentar essa variável em uma unidade. No final, basta dar aqui um printf dessa minha variável. Eu vou começar fazendo numa nova linha, ímpares, e aqui eu vou colocar uma variável inteira, que é o valor dessa minha variável ímpares. Para poder testar. Opa, errei alguma coisa. Que era para ser um ponto e vírgula. Né? Ele está até dizendo, ó, esperava um ponto e vírgula antes desse fechamento. Errei. E aqui, como eu tinha dado Ctrl+C, Ctrl+V, também mantive o erro. Então agora já aproveitei para corrigir. Opa, aqui também, como eu dei Ctrl+C, Ctrl+V, também estava errado. E agora vamos testar. 1, 2, 3. Então ele disse, ó, tinha dois números ímpares, que é esse meu número 1 e o número 3. Então, está aqui, né, criado a solução trabalhando com números digitados pelo usuário. Dando continuidade, vou mostrar então agora com valores gerados pelo computador. Para poder fazer isso, eu preciso ter uma biblioteca aqui a mais, que é stdlib, que é a que permite trabalhar com números aleatórios. O que vai mudar neste meu código? Bom, em vez de valores lidos do usuário, são valores aleatórios. Eu vou ter que gerar números aleatórios. Para isso, em vez de ler, né, em vez de usar o scanf, eu vou fazer uso aqui de uma função bem específica, que é a função rand, que essa função aqui é quem gera os números aleatoriamente. E com essa substituição, deixa eu mudar aqui, gera valores aleatórios para o vetor. Isso daqui eu já vou ver que vai estar sorteando. Em vez de ler, sorteou valores. Está aqui os valores sorteados. E ele disse que desse conjunto tinha dois ímpares, que são esses dois aqui. Tá?
números bem grandes, né? Porque essa função range, ela gera números quaisquer. Podia até ser número negativo, podia ser o zero, podia ser número pequenininho positivo, mas ele, nesse caso aqui, sorteou números bem grandes. O que muitas vezes não é interessante, né? Por exemplo, se eu quero simular aqui a jogada de um dado, eu queria que fosse números entre 1 e 6. Para poder controlar esse número aleatório, uma estratégia que se utiliza é essa daqui, ó. Se eu quiser sortear entre 5 possíveis valores, eu faço o resto de divisão por 5. Por quê? O resto de divisão de qualquer número, seja ele pequeno ou grande, por 5, pode resultar em 0, em 1, em 2, em 3 ou em 4. São os 5 valores possíveis de serem retornados quando eu faço o resto da divisão por 5. É retornar 0, porque era divisível por 5, retornar 1, 2, 3 ou 4. Que eu já tenho um efeito um pouco diferente nos meus números aleatórios. No caso que ele sorteou 3, 1 e 2. Dentro desse intervalo. Se eu quisesse um intervalo maior, resto de divisão por 10, ele vai gerar de 0 a 9. Eu estou aqui. 3, 6 e 7. Se eu quisesse o meu dado, que é entre 1 e 6, eu poderia fazer aqui resto de divisão por... preciso gerar 6 valores. Só que aqui ele vai gerar 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Então eu vou fazer aqui mais esse 1. Porque ele vai gerar o quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Só que se for 0, eu transformo em 1. Se for 4, eu transformo em 5. Se for o 5, que era o maior valor possível, eu gero o 6. Entre 1 e 6. Só ali para testar. Gerou aqui 2, 5 e 4. Que está dentro daquele intervalo ali que era requisitado. Se eu quiser criar aqui de tamanho maior, vetor de tamanho 10, só para testar. Isso que é legal, porque eu não preciso ficar digitando na hora de testar, agora tanto faz o tamanho. Ele gerou aqui, vamos ver se tem 3 ímpares corretamente. 1 ímpar, 2 ímpares, cadê o terceiro? 1, 2, 3, está aqui. Então 5, o 5 e 1. Então está funcionando o meu algoritmo agora com números aleatórios, ou pelo menos parece. Vamos voltar aqui para 3 e fazer teste de novo. Testei 2, 5 e 4. Testar de novo. Sorteou 2, 5 e 4. Testar de novo. Sorteou 2, 5 e 4. E agora parece que ele não está sorteando. E não está mesmo. É uma questão aí própria da geração de números aleatórios da linguagem de programação. Ele está gerando números baseado numa mesma semente. Isso acaba gerando sempre os mesmos valores. Isso é um problema que tem como resolver, que é plantar uma nova semente. Para plantar uma nova semente, a gente vai utilizar uma função específica que se chama sRand, que ela espera um parâmetro. Então eu vou passar aqui o número 1. Quer dizer, ela vai usar uma semente que ela vai contabilizar aí a partir do número 1. Semente. E vamos ver aqui o funcionamento. Continua gerando 2, 5 e 4. Opa, não parece ter arrumado. Vamos plantar aqui a semente 2. E agora ele gerou os números 1, 2 e 3. De novo. 1, 2 e 3. Então a semente 2 está gerando esses números. A semente 3. 1, 2 e 1. Só que a gente já viu, toda vez ele vai gerar os mesmos valores porque é a mesma semente. Semente 10 gerou os valores 2, 5 e 3. Antes era 2, 5 e 4, está gerando números diferentes. Semente 100. 3, 6, 6. Lembrando que os valores sempre são sorteados entre 1 e 6, então é por isso que é comum dar número repetido, dado o intervalo. Mas não parece interessante, Toda vez que eu tiver que rodar meu código, eu teria que trocar esse valor aqui assim por o valor de uma nova semente. Um novo número, um número um pouquinho maior, um pouquinho menor, tanto faz, mas eu teria que trocar esse valor aqui. Por sorte, existe uma função na linguagem
que depende de uma outra biblioteca, que é a biblioteca time. E essa biblioteca time, ela permite ou habilita uma função aqui, que é a função time, que vai precisar passar aqui esse parâmetro null para o funcionamento dela. Tá? Mas o que essa função time faz? Essa função time, ela gera um número de segundos passado desde 1º de janeiro de 1970. Isso significa que a cada segundo esse número vai ser diferente, ele vai ser 1 a mais. Então, se eu rodar o meu programa agora, vi o resultado, fechei, já vai ter transcorrido pelo menos 1 segundo. Né? Vai ter transcorrido 2, 3, 4 segundos. Quer dizer que na próxima vez que essa função time aqui chamar, vai ser um número, se passou 4 segundos, vai ser um número um número acrescido de 4 unidades do valor anterior. Quer dizer, é uma nova semente. Então isso é interessante, porque agora ó, essa semente gerou 3, 6, 4. Rodei de novo, gerou 4, 5, 6. Gerei de novo, 2, 6, 2. Então agora está resolvida essa questão dos números aleatórios, porque eu estarei sempre plantando uma semente nova. Cada vez que eu rodar, eu vou estar com um novo tempo. Né? Vai ter passado algum tempo. Isso é o suficiente para poder plantar uma nova semente. Então toda vez que for usar a função rand, é interessante também chamar essa função sRand, desta forma aqui mesmo, para plantar uma nova semente. E lembrando que essas funções, a rand depende, e a rand e a sRand, né, essas duas aqui, dependem da biblioteca stdlib.h, e a função time depende da biblioteca time aqui para poder funcionar. Então, para poder usar o sRand, desta maneira aqui mostrada, teria que fazer a adição dessas duas bibliotecas. Mas isso já permite facilidade, né? Porque agora os números vão ser gerados pelo computador e eu não preciso ficar digitando e fica bem mais fácil de testar, mesmo para um vetor grande. Só que eu ainda vou ter que contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Devo ter contado errado. O algoritmo funciona melhor do que o ser humano muitas vezes, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então agora, com mais atenção, consegui encontrar aí para ver que o algoritmo realmente está funcionando. Tá? Mas agora eu posso testar mais facilmente, já que os valores, toda vez que eu rodar, ele vai gerar novos valores. Opa, deu 17 de novo, mas deve ter sido coincidência. Agora deu 13. F9. Deu 13 de novo, mas eu consigo ver que são números diferentes. Agora todos os números foram negativos. Ah, todos não, né? 20 dos 30 disponíveis foram negativos. Mas são sempre números diferentes aí para poder testar. E é isso.